Glória ao nosso Deus por mais um dia juntos no nosso plano de leitura da Bíblia anual, nesse propósito de lermos juntos toda a Bíblia durante esse ano. Estamos finalizando hoje o livro de Josué, um dos grandes livros que nos inspiram na Bíblia. Eu quero glorificar a Deus por terminarmos juntos mais um livro, ok? Que bênção de Deus. Estamos vencendo. Então, hoje nós vamos aos últimos dois capítulos de Josué, os capítulos 23 e 24, e vamos a Atos 20 no Novo Testamento. Então já pega a sua Bíblia, anota aí os capítulos de hoje para você acompanhar, tá bom? Junta a família, ou você que está em trânsito, deixe o seu coração aberto e vamos à palavra de Deus. Você que é novo aqui, não esquece, certo? Se inscreve no nosso canal. Clique no botão inscreva-se e aperta o sino de todas nas notificações e você sempre será avisado quando liberarmos material ou entrarmos ao vivo. Vamos lá para Josué 23. Vamos nós, minha gente, a partir do verso 1 nós lemos. Muito tempo se passou depois de o Senhor ter concedido a Israel descanso de todos os seus inimigos. Josué, agora bastante idoso, convocou todo Israel com seus líderes, chefes, juízes e oficiais e disse: já estou bem idoso. Vocês viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez por vocês. O Senhor, seu Deus, lutou em seu favor contra seus inimigos. Eu reparti entre vocês como herança toda a terra das nações que ainda não foram conquistadas, bem como a terra das nações que já derrotamos, desde o Rio Jordão até o mar Mediterrâneo a oeste. Essa terra será de vocês, pois o Senhor, seu Deus, expulsará de diante de vocês os povos que habitam ali. Vocês tomarão posse da terra deles, conforme o Senhor, seu Deus, lhes prometeu. Por isso, esforcem-se ao máximo para cumprir cuidadosamente tudo que Moisés escreveu no livro da lei. Não se desviem dele nem para um lado, nem para o outro. Não se misturem com os povos que ainda restam na terra. Nem sequer mencionem o nome dos deuses deles, e muito menos jurem por eles. Não sirvam nem adorem esses deuses, mas apeguem-se firmemente ao Senhor seu Deus, como fizeram até hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e poderosas nações, e até hoje ninguém conseguiu lhes resistir. Cada um de vocês fará fugir 1000 homens do inimigo, porque o Senhor seu Deus luta por vocês, conforme prometeu. Portanto, dediquem-se com empenho a amar o Senhor, seu Deus. Mas se vocês se desviarem dele e se apegarem aos costumes dos sobreviventes das nações que ainda restam no meio de vocês, e se casarem com eles e eles com vocês, saibam com certeza que o Senhor, seu Deus, não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas serão isca e armadilha para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos. E vocês desaparecerão para sempre desta boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Em breve morrerei e irei pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem de todo o coração que todas as boas promessas do Senhor, seu Deus, se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Mas assim como o Senhor, seu Deus, lhes deu as coisas boas que ele prometeu, também fará vir calamidade sobre vocês, se lhe desobedecerem. O Senhor, seu Deus, os eliminará completamente desta boa terra que ele lhes deu. Se vocês quebrarem a aliança do Senhor, seu Deus, servindo ou adorando outros deuses, a ira do Senhor arderá contra vocês, e desaparecerão rapidamente da boa terra que ele lhes deu. Fechamos aqui Josué 23, vamos a Josué 24. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou também os líderes, os chefes, os juízes e os oficiais de Israel, e todos vieram e se apresentaram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do rio Eufrates e serviam outros deuses.
Mas eu tirei seu antepassado Abraão da terra além do Eufrates e o conduzi à terra de Canaã. Dei-lhe muitos descendentes por meio de seu filho Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir como propriedade, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e lancei pragas terríveis sobre o Egito. Depois tirei vocês de lá. Quando eu tirei seus antepassados do Egito e eles chegaram ao Mar Vermelho, os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros. Seus antepassados clamaram ao Senhor, e eu coloquei escuridão entre os israelitas e os egípcios. Fiz o mar desabar sobre eles e os afoguei. Vocês viram com os próprios olhos o que eu fiz contra os egípcios. Depois vocês viveram muitos anos no deserto. Por fim, eu os trouxe à terra dos amorreus, a leste do Jordão. Os amorreus lutaram contra vocês, mas eu os destruí diante de vocês. Eu os entreguei em suas mãos, e vocês tomaram posse da terra deles. Então Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, declarou guerra contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para amaldiçoá-los. Mas eu não dei ouvidos a Balaão. Em vez disso, fiz que ele os abençoasse, e desse modo os livrei de Balaque. Quando vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó, os habitantes de Jericó lutaram contra vocês, como fizeram os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei terror adiante de vocês para expulsar os 2 reis dos amorreus. Não foram espadas nem arcos que lhes deram a vitória. Eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que não construíram, as cidades onde agora habitam. Eu lhes dei vinhedos e olivais para alimentá-los, embora vocês não os tenham plantado. Portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir o Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. O povo respondeu: jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses, pois foi o Senhor nosso Deus que nos libertou e a nossos antepassados da escravidão na terra do Egito. Ele realizou grandes milagres diante de nossos olhos, enquanto andávamos pelo deserto, cercado de inimigos. Ele nos protegeu. O Senhor expulsou de diante de nós os amorreus e todas as nações que viviam nesta terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois só Ele é o nosso Deus. Então Josué advertiu o povo: vocês não são capazes de servir ao Senhor, pois Ele é Deus santo e zeloso. Não perdoará sua rebeldia e seus pecados. Se abandonarem o Senhor e servirem outros deuses, Ele se voltará contra vocês e os exterminará, apesar de todo o bem que Ele lhes fez. Mas o povo respondeu a Josué: não, nós serviremos ao Senhor. Vocês são testemunhas de sua própria decisão, disse Josué. Escolham servir ao Senhor. Sim, responderam eles. Somos testemunhas daquilo que dissemos. Pois bem, disse Josué, então lancem fora os falsos deuses que estão em seu meio e voltem o coração para o Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos somente a Ele. Naquele dia Josué fez uma aliança com o povo em Siquém e lhes deu decretos e estatutos para obedecerem. Josué registrou todas essas coisas no livro da lei de Deus. Como lembrança do pacto, pegou uma grande pedra e ergueu debaixo do carvalho junto ao santuário do Senhor. Josué disse a todo o povo: esta pedra ouviu tudo o que o Senhor nos disse.
ela será testemunha contra vocês, se não cumprirem o que prometeram a Deus. Então Josué se despediu de todo o povo, e cada um voltou para a terra que havia recebido como herança. Depois de algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Sepultaram-no na terra que ele havia recebido como herança, em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. O povo de Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e das autoridades que morreram depois dele e que sabiam pessoalmente tudo o que o Senhor tinha feito por Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido consigo quando saíram do Egito, foram sepultados em Siquém, no terreno que Jacó havia comprado dos filhos de Amor por 100 peças de prata. Esse terreno ficava dentro do território da herança dos descendentes de José. Eleazar, filho de Arão, também morreu. Foi sepultado na região montanhosa de Efraim, na cidade de Gibeá, que havia sido entregue a seu filho Finéias. E aqui finalizamos Josué 24 e os capítulos do Antigo Testamento. E finalizamos também o livro de Josué. Você pode dar uma glória a Deus aí? Mais um livro que nós concluímos. Deus seja louvado. Vamos a Atos 20 no Novo Testamento? Vamos lá? A partir do verso 1 nós lemos: passado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e os encorajou. Então se despediu e partiu para a Macedônia. Enquanto estava lá, encorajou os discípulos em todas as cidades por onde passou. Em seguida desceu à Grécia, onde ficou por 3 meses. Quando se preparava para navegar de volta à Síria, descobriu que alguns judeus conspiravam contra sua vida e decidiu voltar para a Macedônia. Alguns homens viajavam com ele: Sópatro, filho de Pirro e de Bereia, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Eles foram adiante e esperaram por nós em Troade. Terminada a festa dos pães sem fermento, embarcamos num navio em Filipos e 5 dias depois nos reencontramos em Troade, onde ficamos 1 semana. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para partir o pão. Paulo começou a falar ao povo e como pretendia embarcar no dia seguinte. Continuou até meia-noite. A sala no andar superior, onde estávamos reunidos, era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas e um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse ele, o rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram grande alívio. Paulo foi por terra até Assos, onde havia definido que devíamos esperar por ele, e enquanto nós fomos de navio. Encontrou-se conosco em Assos e navegamos juntos até Mitilene. No dia seguinte passamos à frente à ilha de Quios. No outro dia atravessamos para a ilha de Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia. Tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível para a festa de Pentecostes. Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam.
Se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz, em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, a quem anunciei o reino, me verá outra vez. Por isso declaro hoje que se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo que Deus quer que vocês saibam. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Sei que depois de minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem. Lembrem-se dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. E agora eu os entrego a Deus e a mensagem de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos que ele separou para si. Jamais cobicei a prata, o ouro ou as roupas de alguém. Vocês sabem que estas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus. A bênção maior em dar que em receber. Quando Paulo terminou de falar, ajoelhou-se e orou com eles. Todos choraram muito, enquanto se despediam dele com abraços e beijos. O que mais os entristeceu foi ele ter dito que nunca mais o veriam. Então eles o acompanharam até o navio. E aqui nós finalizamos o capítulo do Novo Testamento e os capítulos de hoje do nosso plano de leitura da Bíblia. Quero finalizar orando por você, mas antes só te lembrar de você deixar o seu like, o seu joinha aí, clica nele. Se você é novo, se inscreve no canal e que você compartilhe com seus grupos de WhatsApp, Telegram, sua lista de contatos, seus amigos, tá bom? Compartilhe, evangelize com o plano de leitura da Bíblia. Vamos orar? Pai, mais um livro estamos finalizando e como nós aprendemos em Josué. Em Josué o Senhor nos chama a ter coragem, a sermos fortes. Deus, muito obrigado, porque Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa força, Tu és, Senhor, tudo que precisamos, Senhor, para vivermos, Senhor. Deus, nos ajuda nesse dia, nos fortalece, renova nossas forças. Eu oro por cada um dos meus irmãos aqui, pedindo o renovo do céu sobre eles. Aquele que está cansado, aquele que está fadigado, Senhor, derrama o Teu alívio sobre eles, Senhor. Vem com o Teu poder nesse dia, vem sobre os enfermos. Nós estamos declarando, Senhor, nesse dia, proteção às nossas crianças. Nenhuma arma do inimigo prosperará contra os nossos filhos, contra nossas crianças. Nós Te louvamos e consagramos cada um deles. E esse dia seja selado pelo Teu Espírito e o Teu poder. Envia os Teus anjos de guerra para dar livramento, Senhor, para guardar cada um dos Teus filhos e família, Senhor, em todos os nossos caminhos, para não tropeçarmos com o nosso pé em pedra. Consagramos a Ti esse dia, cada momento, e oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. E você que está aí do outro lado, crê comigo, repete amém, e glória a Deus, e aleluia. Beijo no seu coração, meu irmão. Fica na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.